Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Cris e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 25 de janeiro, quarta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força pra gente continuar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos para os jogos. Bom, tropa, vamos lá. Ontem, infelizmente, não foi um dia bom pra gente. A Inter acabou quebrando o nosso bilhete. Ontem nenhum favorito venceu, só o Fenerbahçe, mas também foi uma confusão. Fez gol no final, tomou gol no último lance e o juiz deu falta. Ontem tava ruim pros favoritos. Pelo menos o bilhete que eu deixei lá no Telegram bateu. Se você não tem nosso grupo gratuito lá no Telegram, tem o link aqui na descrição. Todo dia eu deixo um bilhete lá pra nós. E vambora, né? Vamos que vamos. Trouxe a regata pra ver se dá uma sorte hoje. E vambora. 2h30 da tarde, Campeonato Alemão, Bundesliga. Tem um jogo aqui do Mainz contra o nosso queridíssimo Borussia Dortmund. O Dortmund que pega o Mainz, que tá um bom tempo sem vencer, ó, 5 jogos sem vencer. E o Dortmund que voltou vencendo, né? Se complicando como sempre, senão não é o Borussia, tá ligado? Tava ganhando, tomou empate, tava ganhando, tomou empate novo, acabou ganhando no final. Dito isso, tropa, apesar do Mainz não tá vencendo, eu sempre tenho receio de ir a favor do Dortmund fora de casa, principalmente porque a gente está na volta ainda, né? É a segunda rodada do alemão pós-Copa, ficar 2 meses parados, então tomaria um pouco mais de cuidado. Mas eu gosto de gols, né? 1,5 a 1,20 jogo do Dortmund é sempre muito bom, é até difícil a gente ter cotação assim de 1,20 para 1,5, normalmente o Dortmund a gente só entra em 2,5 para botar no bilhete. O 2,5 também é legal, o ambas marcam também é muito legal. O Dortmund é um time que faz muito gol, mas é um time que sofre muito gol também. Mas no bilhete, para fazer um bilhete, eu colocaria só 1,5, tá? O Mainz teve gol no primeiro tempo em todos os últimos 10 jogos, mais de gol e meio em 9. O Borussia mais de gol e meio nas últimas 6, gol no primeiro tempo nas últimas 6. Então esse gol no primeiro tempo também chega forte. Esse último jogo do Borussia, mandei lá no grupo VIP, gol no primeiro tempo do Borussia, que o jogo do Borussia ele é muito intenso, né? Então se você estiver assistindo, chegar uma cotação ali de 1,70, 1,80 pro gol no primeiro tempo, já, se o jogo estiver bom, já vale a pena, que o jogo do Borussia é muito difícil não sair. Beleza? Então é isso. Gols para esse jogo. Apesar do Borussia ser favorito, ter um time melhor, eu tomaria um pouquinho de cuidado com o Borussia. 2h45 da tarde, campeonato holandês, eu tenho Vitesse contra o Twente. É mais um jogo que quero buscar gols, né? O Vitesse teve mais de gol e meio em 8 dos últimos 10. O Twente também, Twente brigando na parte de cima da tabela, é o quarto colocado, mas está apenas a 4 pontos do Feyenoord, né, que é o líder. Essa disputa aqui tá muito legal, já que o Ajax perdeu bastante sua força, perdeu muito jogador. E tá aqui, né, o Ajax que sempre é campeão já com várias rodadas de antecedência, agora não. Agora tem jogo, tem Feyenoord, tem AZ, tem PSV, tem Twente, tem o próprio Ajax. Vão aqui brigar por esse título. E o Vitesse, que é um time que também costuma brigar ali na parte de cima da tabela, faz uma temporada horrorosa, em 17 jogos ganhou apenas 3, sofreu 32 gols, sofre quase 2 gols por partida. E aqui, tropa, pra mim é jogo de 1,5, tá? Eu gosto do Twente, é um bom time, é um time forte, só que o Twente ele é legal jogando dentro de casa, ele é o melhor mandante da competição. Fora de casa eu tomaria um pouco mais de cuidado, ó, são 8 vitórias e 1 empate dentro de casa. Fora de casa eu gosto mais desses gols, né? O Vitesse é um time forte, é um time que quer melhorar na tabela, né? Não é um time que está acostumado a ficar ali embaixo, mais de gol e meio em 8. E o Twente está ali lutando pela liderança, ele sabe que perder para um time, né? Desperdiçar pontos num time que não está num bom momento, para ele é muito ruim. Então, é um jogo que tem tudo aqui para pegar fogo. Suave? Entrada simples aqui, 2,5. Mas esse jogo eu buscaria só 2 gols. Voltando para a Alemanha, tem o Freiburg e Frankfurt, 2 grandes equipes aqui. Também mais jogo de gols, né? Tropa, esses jogos assim não tem que inventar. Não tem que caçar um favorito. Jogo bom para gols, a gente tem que buscar gols e esquecer o mercado de resultados. E jogo bom para resultado, a gente busca resultado. Nesse caso aqui, eu tenho um segundo colocado, Frankfurt, que vai pegar o quarto, só que o Freiburg joga em casa. O Freiburg tomou-lhe uma cacetada esse último jogo, não foi? Ó, tomou 6-0, irmão. Imagina a fome que eles vão estar tá ligado? De tentar reverter isso, principalmente diante da sua torcida. Eles vão pra cima, pô, vergonhoso. Mais de 2 gols e meio nos últimos 3. Gol no primeiro tempo nos últimos 10, o Frankfurt, ambas marcam sim 8, 2,5, 8. Esse jogo é legal 2,5, tá? No bilhete, sempre 1,5. Lembrando que a forma que eu faço o bilhete é a forma conservadora. Se eu vou buscar uma vitória, eu puder jogar com empate, eu vou jogar com empate. Jogo de gols eu busco 2 gols. Mas vai pagar pouco. Junta 3 ali que já dá uma odd quase de 2.
Tá? Não tem porque eu ficar inventando aqui 3 gols para botar no bilhete. 3 gols eu faço separado, 73% de retorno sobre o investimento. Não tem porque eu ficar misturando com outro jogo, tá? Porque a gente cresce muito olho em odd, quer ver odd de 3, de 4, de 5, mas não ganha, pô, tá ligado? Vai ganhar uma e vai perder 10. Não adianta nada. Melhor a gente ficar safe, tá ligado? Não quer dizer que vai ganhar, mas a tua chance sempre aumenta. Eu prefiro estar ganhando, mesmo que pouco, tá ganhando quase sempre, do que ficar sonhando um valor que não vem, pô. Tá? E é isso. E vamos continuar aqui, tá? Já é ruim pra gente que tá safe, né? Vamos lá. Leverkusen contra o Bochum. Cara, o Bochum é um time fraco, mas é um time que vem vencendo. Ó, 3 vitórias seguidas. Mas vou falar pra vocês que eu gosto dessa vitória do Leverkusen em casa. Apesar de ser um time safado, é um time que começou de novo mal a temporada, mas já deu uma melhorada. São 4 vitórias seguidas, 4 vitórias seguidas. Ganharam bem esse último jogo do Gladbach fora de casa, foi isso? Eles abriram 3-0 e tomaram 2 gols no final, porque se não se complicar não é o Leverkusen, né? Igual o Borussia. Mas eu gosto dessa vitória. 1,5 também é sempre bom. O Leverkusen é um time que vai muito pro ataque, está jogando dentro de casa, é um time que se expõe bastante. O Bochum teve mais de 2,5 gols em 8 dos últimos 10. Também é legal, tá? Se você não quiser o mercado de resultados, porque o Leverkusen é safado, tudo bem. Mas eu gosto dessa cotação para vencer o Bochum, cara. Eu não vejo tanta dificuldade assim, não. 5 horas da tarde, Copa do Rei. Esse jogo aqui é muito legal. A Real Sociedad, ela tá vivendo um momento maravilhoso. A Real Sociedad, ela ganhou seus últimos 9 jogos. Ela tá passando o carro em todo mundo do Campeonato Espanhol, dentro de casa, fora de casa. E do outro lado tem o Barcelona, que é o favorito a ganhar a Liga esse ano. Tem um time muito forte. O Lewandowski vai jogar. O Lewandowski ele ficou suspenso 3 jogos, mais do campeonato, na Copa, e ele tá descansado, né? Jogo na casa do Barcelona, aqui, cara, é um jogo legal para gols também, mas eu vou falar para vocês que esse Barcelona empate anula, eu gosto do empate anula, mas é um jogo com tendência a gente ver gols, tá? Esse mais de 1,5 em 8 do Barcelona, da Real Sociedad também, é um jogo perigoso pelo momento da Real Sociedad, por isso que eu iria com o empate, jogaria Barcelona empate anula. Mas a tendência, por ser um time melhor, é vencer a Real Sociedad mesmo ela nesse momento. Tá? Ainda mais com o Lewandowski descansado, esquece, filho. 5 horas da tarde temos a semifinal da Copa da Liga Inglesa, Nottingham Forest contra o Manchester, jogo de ida, né? A gente vai ter um jogo de volta ainda. Então é o seguinte, tropa, é um jogo para se tomar cuidado, porque como o Manchester vai ter o jogo de volta na casa dele, lá em Old Trafford, talvez o Manchester não tente forçar tanto essa primeira partida aqui. É um time muito melhor que o Nottingham Forest, né? Nottingham Forest vai acabar dando a vida nesse jogo e o Manchester pode ser que deixe para decidir em casa, então muito ligado nesse jogo. O Manchester que está vivendo uma fase sensacional, foi perder a primeira agora depois da Copa, eram 7 vitórias em 8 jogos, perdeu para o Arsenal no último lance do jogo, se bem que o Arsenal mereceu, né? O momento do Arsenal é maravilhoso. E então eu tomaria cuidado. O mercado de mais de 1,5 eu gosto, né? Quase todos os jogos hoje eu gostei do 1,5. Só que é um jogo de ida, mano. Eu tenho muito receio do Manchester poupar alguns jogadores, até porque o Manchester não precisa o time todo titular para enfrentar o Nottingham Forest, tá ligado? Então é um jogo para vocês tomarem cuidado. Dá uma olhada, ver se o Rashford tá jogando. O Rashford que tá marcando gol todo jogo. De 9 jogos ele marcou gols em 8, se eu não me engano. De 8 ele marcou gols em 7 jogos, tá? Ele tá marcando gol todo jogo. Então se ele jogar, a chance da gente ver gols no jogo já aumenta bastante. Porque futebol é momento, tá? Você pode não gostar do Rashford, pode achar ele fraco, mas o cara tá cravando todo o jogo. É o momento do cara. Então se o cara tá em campo, a gente pode ver gol. A chance é grande. Então de olho, tá? De olho muito na escalação do Manchester. Eu, pela experiência que eu tenho, eu sempre fico com receio dos times darem uma descansada assim, dar uma relaxada no primeiro jogo, né? Até porque o Manchester dentro de casa tem total condição de amassar o Nottingham Forest. E pra gente fechar também às 5 horas, voltando pra Holandinha, tem o Feyenoord contra o NEC, aqui é jogo pro Feyenoord passar o carro, tá? Quer dizer que vai vencer? Não, porque o NEC ele tá aqui com 5 jogos de invencibilidade, na verdade são 6. Mas eu vou falar pra vocês que o momento do Feyenoord ele é pica, pô. Se vocês, não sei se vocês assistiram domingo, Feyenoord e Ajax, o Feyenoord merecia ter vencido, né? Que golaço do Paixão, irmão, que golaço, o moleque é bom, hein, o moleque é bom. Vai pegar o NEC, na moral, com todo respeito, aqui é o Feyenoord na cabeça. O detalhe desse jogo é que o NEC ele empata bastante, ó. Em 17 jogos, o NEC empatou 10. É um time que ganha pouco, mas é um time que perde pouco também. Ele perdeu a mesma coisa, por exemplo, que o segundo colocado, perdeu menos que o terceiro, mas é um time que empata bastante. Então o risco desse jogo é ser empate. Mas vou falar que o Feyenoord, com o time que está jogando, com o momento que está vivendo dentro de casa, vai acabar com essa invencibilidade aqui do NEC, tá? Jogo para o Feyenoord vencer.
Suave, tropa. Então é isso, fechamos nossos jogos. Eu tenho mais jogo aqui, eu tenho o campeonato, né? Campeonato Gaúcho, legal aqui, Grêmio contra Brasil de Pelotas. Tudo Soares jogando, Soares está cravando, interessante. Aqui no Campeonato Paulista, o que eu tenho de interessante aqui? Eu tenho Ituano e Palmeiras, porém o Palmeiras joga sábado contra o Flamengo, a Supercopa do Brasil. Muito provavelmente o Palmeiras vai com time misto à reserva, não é à toa que está aqui com 1,60. Não tem porque o Palmeiras se desgastar nesse jogo contra o Ituano. Bragantino e Ferroviária. Bragantino começou muito mal a temporada, tem que tomar cuidado. O Bragantino se enrola muito fácil nos jogos, está fazendo pênalti todo jogo, expulso na verdade, né? Então tomaria cuidado com esse jogo do Bragantino. Tem tudo para vencer, mas abre o olho. O Bragantino não começa bem, é um jogo que talvez você deixe rolar ali para ver como é que tá o Bragantino. Mas esses últimos jogos o Bragantino tem levado gol cedo. E pra gente fechar aqui o Cariocão, eu tenho Portuguesa e Vasco. Cara, o Vasco ainda acho que não vai com o time titular, porque o Vasco jogou domingo contra de madrugada contra o Inter Miami. Então não sei se dá tempo de quarta-feira já vir um elenco completo titular, vir descansado e já jogar na ilha contra a Portuguesa, né? Talvez o Vasco deixe para jogar em São Januário a estreia do pessoal no final de semana. Jogo para tomar cuidado. Se o Vasco for com time reserva misto, cara, corre do Vasco. Procura alguma coisa aqui a favor da Portuguesa, mais um e meio. Mas é um jogo que eu não vou nem me meter, dependendo do time do Vasco. Se for com o time titular, aí já é outra história. O Vasco empate anula já começa a ter valor aqui. Tá? Agora sim, fechamos. Que seja um dia muito bom pra gente, que a gente hoje já crave o bilhete do canal. Tamo junto, muita fé. Bora pra cima. Bom, tropa, pra amanhã deixei uma tripla aqui lá da Alemanha, tudo mais de gol e meio. Mais de gol e meio entre Freiburg e Frankfurt, mais de gol e meio entre Mainz e Borussia e mais de gol e meio entre Leverkusen e Bochum. Grande chance aí da gente ver bastante gols. Vamos buscar apenas 2 para ficar safe. Nossa triplinha aqui deu um total de 1,86 de odd linda demais. E vamos pra cima, hein? Vamos pra cima dessa quarta-feira.